Estive a falar para os Açores, estive a falar ali na internet para os Açores, ou melhor, falámos foi assuntos de trabalho, Pois nós falámos através do espaço, não é? Com uma antena, que isto tem umas antenas aqui em Portugal, tem umas antenas e vai por cabos pelo mar, e depois lá tem umas antenas nos Açores, e eles também na internet têm cabos e recebem. E tudo isto é complicado, não é? Estou a explicar uma coisa muito complicada. Desculpem, mas isto só foi uma história para compreendermos o tema do nosso assunto, que é um bocado complicado, muito complicado. Isto não mete cabos, isto não mete antenas, isto mete o sexto sentido. Muita gente sabe que nós temos 5 sentidos, mas temos também o sexto sentido. O sexto sentido qual é? É este sentido que eu vou falar. O sentido do nosso espírito, nosso espiritual. Nós somos espirituais, somos seres também espirituais. Temos carne física, temos material, não é? Ossos, que é o nosso corpo, o nosso coração. Esse carne é o material, é o físico. E depois temos um mental, intelectualidade, não é? A memória. E temos também um espiritual, as percepções espirituais. Não vamos analisar agora esses textos, porque nós temos muitos textos, outros textos para analisar, mas já agora te encontrei aqui, há corpos celestes. Está em 1 Coríntios, capítulo 15, versículo 39 e 44. Deus é um ser espiritual também. Além de ser Deus, não é? É um ser espiritual, porque Ele é Espírito Santo. Satanás também é um ser espiritual, também tem espírito, ele é espírito. Os anjos são seres espirituais, está em 1 Coríntios 15, 39 e 44. E Jesus disse que nós seremos também como os anjos. Também teremos poderes espirituais. Agora não temos esses poderes espirituais, não podemos voar, por exemplo, não podemos transportar-nos, mas temos o Espírito dentro do nosso corpo. Portanto, temos um corpo, vamos ter outro corpo melhorado, transformado. Na ressurreição dos salvos, eles serão como os anjos. Um anjo não é inferior a um ser humano, é superior. Fomos feitos um pouco menores que os anjos. Satanás é o pai da mentira e ele também ensina que ele é um Deus e que tem outro ser que é o Filho e tem outro que é o Espírito, e então ele tem 3 pessoas numa só. Portanto, Satanás também confunde as pessoas, que há dons espirituais neles. O dom de línguas, o dom de curas, fazem descer fogo do céu à terra, não é? É um poder. E é nisso que vou, na Bíblia, estudar alguns versículos e peço a Deus que me ajude a testemunhar da palavra de Deus. Querido Deus e nosso Pai, te quero agradecer pela tua bendita palavra que nos ensina, nos explica muito bem quem és tu. Ajuda-nos a perceber, a entender esse mistério do Espírito Santo, em nome do Senhor Jesus Cristo, nosso Salvador. É claro que eu não vou entender muita coisa do que vocês precisam de saber, eu não preciso explicar tudo, não é? Porque não é essa a minha razão. A minha razão é levar as pessoas a entender um pouco da natureza do Espírito Santo. Um pouco mais. E um texto, há muitos textos, eu tenho aqui uma dúzia de textos, mas vou-me cingir a uma meia dúzia de textos. Vamos ler primeiro Efésios 5, 18. Diz assim: e não vos embriagueis com vinho, em que há contenda, mas enchei-vos do Espírito Santo. Então, parece que aqui há uma comparação do encher. Parece que temos uma medida, não é?
encher, nós podemos estar a ter nada do Espírito Santo, vazios. E aqui diz que encher, e há pessoas que têm um bocadinho, e outras pessoas têm mais outro bocadinho maior, e outros que têm meio, e outros que têm a capacidade toda do Espírito Santo, que conseguem reter. E não podem reter todo o Espírito Santo, mas uma parte, porque o Espírito Santo ocupa uma parte, é o que está aqui a dizer. E não vos embriagueis com vinho, porque o vinho também ocupa espaço. Não vos embriagueis com vinho, nem sequer uma gota, que quer dizer, nem uma gota. Nem toqueis. Não vos embriagueis com vinho. Pois é isso, não. Então, se isso é mau, não quero. Pois até diz que há contenda. Mas enchei-vos do Espírito Santo. Isso do Espírito Santo podeis encher-vos à vontade. Então, como é que nós podemos encher-nos do Espírito Santo? E tem um texto que nos explica, nos ajuda e facilita a vida para enchermos-nos do Espírito Santo. Está em Mateus, capítulo 3, versículo 11. Muito interessante. Eu dou graças a Deus por ter encontrado estes versículos formidáveis. É João Batista que fala este texto. Ele diz: e eu em verdade vos batizo com água para o arrependimento, mas aquele que vem após mim é mais poderoso que eu, cujas alparcas não sou digno de levar. E ele vos batizará com o Espírito Santo e com fogo, quer dizer, com poder, com fogo. Então, o Espírito Santo é dado no batismo por Jesus. Jesus é que tem esse poder, esse dom, essa virtude, essa autorização de nos conceder o Espírito Santo. Ele vos batizará com o Espírito Santo. Ele quem? Jesus, não é? Jesus diz que ele vos batizará com outro, com o Espírito Santo. Bom, temos aqui uma fórmula, não misteriosa, mas uma fórmula de dizer como é que acontece isso. É um mistério que acontece, não é? Nós não podemos explicar o novo nascimento, não podemos explicar a nossa conversão, não podemos explicar quando foi, por que motivo foi, ao certo, como é que aconteceu. Isso é um mistério. Porquê? Porque isso é obra do Espírito Santo. Mas quando nós recebemos esse poder, sentimos o gozo, a alegria. E para que o vosso gozo seja completo, ele diz, para que o vosso gozo seja completo. Ele fez esse estudo semana passada sobre o Espírito Santo, sobre o gozo de ter o Espírito Santo. Agora vamos falar mais sobre isso. Continuando, em Mateus, capítulo 10, mesmo aqui ao lado, em Mateus, diz assim, capítulo 10, versículo 19 e 20. Diz assim: mas quando vos entregarem no sinédrio, no tribunal, não vos dê cuidado como ou que haveis de falar, porque naquela mesma hora vos será ministrado. Então, uma pessoa que ministra, o que é? É uma pessoa. Vos será ministrado o que haveis de dizer. Quem é que vai ministrar? Porque não sabeis o que há de ser, o que é que vai falar, não é? Mas não sois vós quem falará. Então quem é que fala? Diz que é o Espírito Santo. Mas o Espírito do vosso Pai é que fala em vós. Portanto, é o Espírito Santo que fala em grande poder, como testemunho de alegar uma questão, protelar, proteger, refutar, apelar, testemunhar. Portanto, falará quem? O Espírito Santo. Não somos nós que falará. É sempre a obra do Espírito Santo. Porque o Espírito Santo está na pessoa que é chamada por causa, por exemplo, de guardar o sábado, por exemplo. Por causa do seu testemunho. Mas
Em Atos, capítulo 1, versículo 18, continua. Atos, capítulo 1:8, aliás, Atos 1:8, diz que, mas recebereis a virtude do Espírito Santo, que há de vir sobre vós, e ser-me-eis testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judeia, e em Samaria, e até aos confins da terra. É a promessa do Espírito Santo, do derramamento do Espírito Santo. Ele diz que derramarei, ou recebereis a virtude do Espírito Santo. Uma virtude. Jesus disse que isso era uma virtude, ter a promessa do Espírito Santo. Tem mais textos. Apontem aí este. A seguir temos 4:31 de Atos. Atos 4:31. Vamos passar para a frente. É logo a seguir, não é? Atos 4:31. E tendo orado, os discípulos, moveu-se o lugar em que estavam reunidos. E todos foram cheios do Espírito Santo. E anunciavam a palavra de Deus. Portanto, agora foram todos eles cheios do Espírito Santo, da virtude, a promessa da vinda do Espírito Santo. O derramamento do Espírito Santo foi um acontecimento do Pentecostes. Esse é um acontecimento que irá acontecer mais para a frente, ou em breve, ou mesmo hoje. Hoje pode acontecer o derramamento do Espírito Santo. Deus tem todo o poder que quiser, Ele é que manda, Ele é que envia, e neste dia aconteceu isso. Já foi há 2000 anos, ou há quase 2000 anos, não é? É os atos, diz Ellen White, dizemos nós também, é os atos do Espírito Santo. O livro de Atos chama-se o livro de Atos dos Apóstolos, mas podíamos pôr lá entre linhas, entre barras, os atos do Espírito Santo. E vamos ver mais atos do Espírito Santo na Bíblia, em Atos. Atos 4:31 e agora Atos 2:4. Mais atrás, outra vez, no mesmo contexto. Atos 2:4. E de repente veio do céu um som, como de um vento veemente e impetuoso, e encheu toda a casa em que estavam assentados. E foram vistas línguas por eles, repartidas como que de fogo, as quais pousaram sobre cada um deles, e todos foram cheios do Espírito Santo. E começaram a falar noutras línguas, conforme o Espírito Santo lhes concedia que falassem. Portanto, os dons do Espírito Santo pode ser o dom de cura, pode ser o dom de curar, pode ser o dom de falar, pode ser o dom de profetizar e pode ser o dom de... portanto, há vários dons que aqui pode acontecer. Portanto, há pessoas que dizem que não têm talento nenhum. Não, tem que ter. Porque Deus derramou o Espírito Santo sobre os seus discípulos, sobre os seus servos. E todos nós temos dons. Uns têm dons mais aprimorados, outros nem tanto, parece que não sabem até cantar, outros até parece que nem sabem pregar, outros parece que nem sabem falar, mas todos têm o dom, um dos dons do Espírito Santo. Podemos não ter o dom de falar línguas, por exemplo, mas podemos ter o dom de curar. Podemos ter, não quer dizer que tenhamos. E nisso, muitas igrejas trabalham essa área e dizendo efetivamente que tem esse dom de curar, esse dom de línguas. Mas não é, às vezes, o dom do Espírito Santo. Então, temos que ver de que dom ou de que proveniência é esse dom. Aqui neste caso
era mesmo, o Pentecostes, era o derramamento do Espírito Santo. Isto aconteceu em Atos, e aconteceu em Atos 2.4, em Atos 1.8, 4.31 e Atos 6, também, aqui no capítulo 6, também, no capítulo 6, versículo 3. Cheios do Espírito Santo, escolhei, pois, irmãos, de entre vós 7 varões de boa reputação, cheios do Espírito Santo. Portanto, é porque havia já pessoas cheias do Espírito Santo. E eles, alguns, não tinham medida completa. Então, alguns tinham e outros não tinham. Como agora. Pode acontecer isso. Então, alguns têm e outros não têm. E cheios do Espírito Santo, tinham 7. Pelo menos tinham 7. 12 e agora mais 7. Aliás, 11. Vamos ver que o apóstolo Paulo também vai cheio do Espírito Santo. Em 9:17. De Atos. E Ananias entrou na casa e, impondo-lhe as mãos sobre Paulo, disse: irmão Saulo, era Saulo, o Senhor seja contigo, que te apareceu no caminho por onde vinhas. Ele me enviou para que tornes a ver e sejas cheio do Espírito Santo. Portanto, os apóstolos, 11 cheios do Espírito Santo, os 7 diáconos cheios do Espírito Santo, e este agora, o apóstolo Paulo, cheio do Espírito Santo. E vamos ver mais, e há mais casos. Há mais casos. Mais casos na Bíblia. Em Atos 9:17. Agora 9:17 e agora 11:24. Diz que, vamos ler o contexto, temos que ler o versículo antes, do capítulo 11, versículo 24, no 23. Alega que é deixa-me ver, Barnabé, exato, Barnabé, está no versículo 22. E Barnabé, porque era homem de bem e cheio do Espírito Santo. Mais uma vez, outro homem. E muita gente se uniu ao Senhor. Ora, então a obra do Espírito Santo não é para nossa honra e glória, mas para a glória de Deus. Vamos a outro texto. Agora vamos ao Antigo Testamento, onde aparece muitas vezes cheios do Espírito Santo, cheios do Espírito de Deus, cheios do Espírito Santo, cheios do Espírito Santo. Muitas vezes que aparece, muitas, centenas de vezes. Mas vamos ler 2 versículos, simplesmente, para ver e para comprovar que era já uma realidade que o Espírito Santo era uma pessoa. Miqueias 3:8. Miqueias 3:8. Diz assim: mas de certo eu sou cheio da força do Espírito do Senhor. É o Espírito Santo. E cheio de juízo e de ânimo para anunciar a Jacob a sua transgressão e a Israel o seu pecado. E depois, se continuar a ver o texto, diz que ouviu Israel. Agora, isto aos chefes de Judá, à casa de Jacob, aos maiorais, da casa de Israel, que coisas abomináveis andais a fazer, juízo, perverteis tudo que é direito. Portanto, estamos a ver que os profetas tinham uma medida cheia do Espírito Santo. E às vezes dá vontade de falar, quando nós temos vontade de falar, ou temos uma introspeção espiritual, que é o sexto sentido, nós dizemos assim: se eu sabia, tinha dito aquilo. Ou não, às vezes podemos chegar à conclusão: isso eu sabia, não tinha dito aquilo. Aquilo parece que me impressionou muito, que aquilo não estava bem dito. Bem, não, aquilo não foi bem dito. Então, o que é que está a acontecer? Nós temos a percepção espiritual, que é o Espírito Santo, que se está certo, se está errado, se está certo, se está errado, e fomos levados a falar, ou então dizer que não se deve falar sobre aquela matéria, ou sobre aquele tempo, ou para aquelas pessoas assim. E diz a Bíblia, em Isaías: tu ouvirás uma voz atrás de ti, que é o Espírito Santo, que te dirá: e este é o caminho, anda nele. Portanto,
O Senhor nos ensina um caminho, Deus nos ensina aonde devemos andar, Deus nos instrui o caminho que devemos andar. Então, Ele instrui e depois diz assim, para quê? Para que não te desvies nem para a direita, nem para a esquerda. Quer dizer, nem para os extremos, nem para um extremo, que não existe o Espírito Santo, por exemplo, não existe o Espírito Santo. E então, força, é uma coisa misteriosa que nem dá para explicar. Então, é um extremo. E é outro extremo, que consegue, dizem eles, conseguem dizer que tem efetivamente dons de cura, dons de falar e dons de profetizar. É outro extremo. Nós temos de ser não extremistas, nem de um lado nem do outro, mas, certo, cheios do Espírito Santo. E que está cheio do Espírito Santo está como? Está solene, ciente daquilo que está a fazer, é claro. E é nesta fase, que os profetas atuavam, derramando as suas palavras, falando através do Espírito Santo as suas palavras. No texto bíblico de 1 de Pedro, ou 2 de Pedro 1,19, diz: e os homens falaram, inspirados pelo Espírito Santo. Estavam cheios do Espírito Santo. Nós vamos ler outro texto em Êxodo, desta vez em 35, 31, também é uma das primeiras vezes que aparece que homens e mulheres estavam cheios do Espírito Santo. Eles estavam a construir o templo, o tabernáculo, e tinham que ter dons, e um dos dons era de carpinteiro. Vocês reparem, dons de ourives, dons de marceneiro, dons de pedreiro. E reparem o que é que acontece aqui. Em Êxodo 35, 31. Eu vou ler o versículo 30 para compreendermos o contexto. Depois disse Moisés aos filhos de Israel: eis que o Senhor tem chamado por nome Bezalel, o filho de Uri, filho de Ur, da tribo de Judá. Portanto, é a linhagem. Sobre este, que é o Bezalel, ou Bezalel, diz que e o Espírito de Deus o encheu de sabedoria, entendimento e ciência em todo o artifício. Olha bom, ora, que bonito. Olha que espetáculo, olha que maravilha. Eu não tenho trabalho. Há muitas vezes, eu não tenho trabalho. Eu não tenho trabalho. Aqui está o segredo. Aqui está o segredo. Cheio de ciência, cheio de entendimento, para todo o artifício. Ele era ourives, era marceneiro, carpinteiro, pedreiro, estucador e sei que lá que mais. Eu podia dizer que Deus dá dons de trabalho. Eu tenho um dom, por exemplo, de fazer peças de carpintaria, por exemplo, móveis de facto. Eu tenho esse dom. Pego nas tábuas, corto-as e alinho-as e até faço casas, se for preciso de madeira, não as fiz, mas tenho esse dom. Será que ele não é de Deus? É um dom de Deus. E diz que estes homens eram cientistas, diz que eram cheios de entendimento e ciência. Ciência é sabedoria. Eles eram mesmo artistas naquilo. Era em todo o artifício. Eram mesmo artistas. Era como se fossem engenheiros. Eram engenheiros naquela altura. Eles não tiravam nenhum curso. Eles não iam para nenhuma universidade. Eles não passavam por nenhuma formação. E de repente, como costuma dizer, Deus dava um dom que era o de fazer certas mobílias para o tabernáculo. E sabem disso? Sabem disto? Deus também dá, ainda hoje, dons de trabalho. Vocês não têm. Pode perguntar a Deus: Senhor, eu não tenho nenhum dom, dá-me algum dom. E Ele dá dons, meus irmãos, meus queridos irmãos. Ele dá dons. Eu queria ficar por aqui, mas não vou vos desalentar. Eu vou ainda mais longe. E agora vamos continuar em Lucas. Eu ia buscar textos muito mais conhecidos que vão ver que não foi só homens, mas também mulheres. Na Bíblia aparecem mulheres cheias
do Espírito Santo. Vamos ler em Lucas. Depois de Mateus. Lucas 1, versículo 41. E aconteceu que, ao ouvir Isabel a saudação de Maria, a criancinha saltou no seu ventre. E Isabel foi cheia do Espírito Santo. A Isabel foi cheia do Espírito Santo. Depois temos Lucas, também, no versículo 4, versículo 1. Já é Jesus. Agora é Jesus. E Jesus, cheio do Espírito Santo. Ora, Jesus não é o Espírito Santo, é o que está a dizer aqui, não é verdade? E Jesus, cheio do Espírito Santo. Ele tinha necessidade, Jesus tinha uma necessidade, como nós temos também, temos a mesma necessidade de ter o Espírito Santo. Não podemos dizer, estamos cheios da pessoa de Jesus dentro de nós. Jesus está em nós. Não podemos dizer afirmação física. Podemos dizer a afirmação no contexto profético, da pessoa, do cumprimento da profecia. Jesus foi cheio do Espírito Santo, voltou ao Jordão e foi levado pelo Espírito ao deserto. Portanto, ele era orientado pelo Espírito Santo. E nós, como é que ficamos? Somos orientados ou somos desorientados? Somos orientados pelo Espírito Santo. E chegado aqui, quero dizer-vos que para ser cheio do Espírito Santo é apenas aceitar a promessa, as condições, que é o arrependimento dos nossos pecados. A condição é essa, não há outra condição, é ser batizados pela água e pelo Espírito Santo. Isto é o que diz a Bíblia, é o que leram nesse texto. Lembra-se qual é esse texto? Está em Mateus capítulo 1. Está em Mateus capítulo 1. Mateus capítulo 3, versículo 11, aliás. Disse João Batista: e ele vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. Mateus capítulo 3, versículo 11. Gostaram? Partilhem. Eu agradeço-vos, porque foi assim que eu aprendi. Porque Jesus é Deus e envia o seu Consolador, a pessoa do Espírito Santo. Que Deus vos encha do seu Espírito Santo. Amém.